Vamos ao vivo com o repórter Deco Mizel, lá no Rio de Janeiro. Ele está com uma pessoa importantíssima, ele vai falar, mas eu já sei aqui, vou já... Aliás, deixa o Deco falar. Bom dia, Deco! Bom dia, Timóteo, bom dia, amigos bradistas, bom dia, Alexandre Aleluia. Eu estou aqui no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio, um dos bairros mais contrastantes do Rio de Janeiro, que temos a Rocinha e temos os condomínios mais caros do Brasil. Eu convidei hoje para a nossa conversa um convidado especial. Vou virar a câmera aqui. Grande procurador Marcelo Monteiro. Exatamente, Timóteo. E eu vou começar perguntando para o procurador. Ele também é professor da UERJ aqui no Rio de Janeiro, a Universidade Estadual, e procurador. Eu gostaria de saber de... Caiu, Felipe? Caiu? Tivemos um problema. Voltou. Voltou. Gostaria de saber de você, Marcelo. Eu gostaria de saber que você comentasse as atitudes do STF. Mais precisamente, o que o Fachin fez aqui no Rio de Janeiro, que foi proibir ações policiais nas comunidades. Gostaria de saber do senhor, o Fachin tem capacidade técnica para decidir isso? Isso não deveria ser do secretário de Segurança e do governador? Olá, prazer estar aqui com vocês. Exatamente. O ministro Fachin, o que ele fez, o que o Supremo fez, é o que a gente chama de ativismo judicial. É o Poder Judiciário interferindo na atribuição dos outros poderes, não é? Quem tem que administrar a segurança pública é o Poder Executivo, né? No caso, o Poder Executivo Estadual, né? Por quê? Porque o Poder Executivo, o governador do Estado, ele é eleito pela população, né? Então, se ele adota uma política de segurança pública com a qual a população não concorda, o que a população vai fazer nas eleições seguintes é votar em outro partido, em outro candidato. Nós tivemos isso no Rio de Janeiro, né? O governador Leonel Brizola, nos anos 80, fez exatamente o que o ministro Fachin fez, né? Ele proibiu a polícia de combater o crime organizado. Ele proibiu a polícia de ingressar nas comunidades, nas favelas dominadas pelo tráfico de entorpecentes, né? E, com isso, o tráfico se fortaleceu de uma maneira extraordinária, né? A diferença é que ele tinha a legitimidade do voto popular para tomar essa decisão. Decisão desastrosa, decisão errada. Mas ele, como governador, tinha a legitimidade. O que a população fez na eleição seguinte para governador? Votou no candidato da oposição, né? E agora o que a população vai fazer? A população do Rio é, na sua imensa maioria, contrária a essa medida adotada pelo ministro Fachin e depois referendada por 8-3 pelo Supremo. Mas o que ela pode fazer? Votar na oposição? Ministros do Supremo são juízes, eles são vitalícios, não são eleitos, eles não podem nos governar, né? Nós temos que ser governados pelos representantes do povo, pelas pessoas que nós elegemos, tanto para fazer as leis, no legislativo, quanto para administrar a segurança pública, o transporte público, o ensino público, no executivo, né? O único poder que não é eleito é o poder judiciário, portanto o judiciário tem que se limitar a aplicar as leis, né? Ele é o poder que age de forma mais restrita e tem que ser assim, né? Ele não tem a liberdade de escolher quantas vezes por semana a polícia vai fazer operações de repressão ao tráfico. Isso é uma decisão do Poder Executivo, do governador, do secretário de Segurança, aqui no Rio, do secretário de Polícia Civil, do secretário de Polícia Militar. Nós não temos mais secretário de Segurança. Enfim, é uma decisão do Poder Executivo, sempre com a última palavra sendo dada pelo governador que a população elegeu. Então, o ativismo judicial significa, na verdade, que nós estamos tendo, na prática, um governo paralelo, né? Exato. Um governo exercido por 11 ministros vitalícios e que não tiveram um único voto de quem quer que seja para administrar coisa alguma, seja a segurança pública, seja o que for. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre a operação no Jacarezinho. Já vai fazer um mês dessa operação agora e teve consequências, né? Essa operação no Jacarezinho foi uma operação, um trabalho de inteligência da polícia, né, de meses, e que culminou nessa operação para cumprir mandados de prisão
contra traficantes que estavam, dentre outras coisas, aliciando crianças, né, para a prática de crimes. Traficantes que dominam aquela localidade, traficantes de uma facção que é a mais forte no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, e que fazem barbaridades, né, que eu pude constatar ao longo de mais de 30 anos de atuação na área criminal. O que eles fazem com a população dessas comunidades é uma coisa assustadora, né? A polícia, nessa operação no Jacarezinho, por exemplo, descobriu um fulano lá, um membro da facção, cuja função era esquartejar os moradores e desaparecer com os restos mortais dos moradores que, por algum motivo, tivessem desagradado, né, a facção, tivessem descumprido alguma ordem, né? Você pode estar falando, por exemplo, de um pai que não se conforma com o fato do traficante ter escolhido a filha dele, né, a filha adolescente, para estuprá-la, né? E se esse pai faz algum tipo de reclamação ou mostra o seu inconformismo, ele é morto, né? Então, a polícia foi cumprir esses mandados de prisão contra esses criminosos, foi recebida a tiros de fuzil, um policial foi morto logo no início da operação. Constatou-se que nesse completou um ano, nessa semana, de proibição de operações policiais, salvo em situações excepcionais, que o ministro Fachin não define o que sejam, né? Mas o que houve foi um aumento do poderio bélico dessas facções, né? Em um ano sem a polícia para incomodá-las, né? São 3 facções e mais a milícia. Essas organizações criminosas aumentaram o seu poderio bélico. Nós vimos muitos fuzis sendo empregados, né? Vimos as imagens na televisão dos traficantes reagindo com tiros de fuzil, mas vimos também casamatas, né? Aquelas coisas que a gente vê nos filmes da Segunda Guerra Mundial, construções de alvenaria, com um buraco na parede de onde o traficante protegido pode mirar na polícia, né? E assim foi executado o policial André, com um tiro na cabeça disparado a partir de uma dessas casamatas. Temos visto também a proliferação de obstáculos colocados nas pistas das vias públicas para impedir o acesso das viaturas policiais. Vimos munição antitanque sendo apreendida, né? A polícia não tem tanque, então essa munição é para destruir os carros blindados da polícia. Então, de uma maneira extraordinária, né, o tráfico e a milícia vêm se fortalecendo graças a essa decisão ilegítima e inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, que é errada na forma, porque o Supremo, como a gente acabou de falar, não tem competência para administrar a segurança pública. Exato. Não tem competência no sentido de não tem legitimidade, né? E é errada no conteúdo, porque o Supremo também não tem competência, no sentido que o leigo usa essa palavra, não tem conhecimento técnico, né, para administrar a segurança pública. O ministro Fachin não entende nada de segurança pública. Os ministros do Supremo não entendem absolutamente nada de segurança pública. E isso não é demérito, porque não é função deles administrar a segurança pública. Quem tem que entender de segurança pública é a polícia. Exato. É a polícia que tem que saber que hoje é importante fazer uma operação no Jacarezinho, na semana que vem é importante fazer operação no outro morro, na Rocinha, enfim. Isso tem uma dinâmica que só a polícia pode acompanhar, que só a polícia sabe acompanhar. Isso não tem nada a ver com exercício da função jurisdicional, da jurisdição. Isso é função de juiz. Você imagina o Supremo dizendo, nós estamos aqui na praia de São Conrado, imagina o Supremo decidindo quantos salva-vidas o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro vai ter que manter em cada praia a cada dia. Isso chega a ser cômico, né? Isso é algo que o próprio Corpo de Bombeiros, como órgão do Poder Executivo, tem que administrar. Olha, hoje está chovendo, não precisa muito salva-vida, hoje está fazendo sol, tem um festival na praia de Copacabana, está cheio de gente, precisa reforçar. Então são coisas da administração, né, do dia a dia. A função administrativa é, por definição, a função do Poder Executivo. O Executivo é que administra, o Legislativo faz as leis e o Judiciário aplica as leis feitas pelo Legislativo. Isso é o elementar, né, o que a gente chama de separação de poderes e que vem sendo violado cotidianamente pelo Supremo. Essa questão da segurança pública no Rio é um exemplo, mas é apenas um dos exemplos. Nós temos hoje, então, repito, um governo paralelo de 11 ministros vitalícios e sem voto. Eu gostaria de saber do senhor a guerra contra a guerra ao tráfico.
A imprensa participa muito desse sistema, né? São pessoas que combatem, quem combate o crime, quem combate as organizações criminosas, com participação da justiça, de muitos juízes também, legisladores. Como é que o senhor vê essa ação daqueles que combatem a criminalidade? É uma inversão de valores, né? Ontem um jornal do Rio de Janeiro dava grande destaque à seguinte notícia. Foi lançada a pedra fundamental, é quase inacreditável isso, de um monumento em homenagem às vítimas da operação no Jacarezinho. Vamos fazer lamentável, não acredito. Com exceção do policial que foi executado, só morreu o traficante ali. Tá? Há uma semana, o jornal O Dia, também do Rio de Janeiro, mostrou, num furo de reportagem, uma cerimônia dentro do presídio de Bangu 3, em que a chefia do Comando Vermelho dentro dessa prisão fez um salve, né, uma homenagem que o tráfico faz, lendo o nome de cada um dos 27 companheiros que tombaram no Jacarezinho, e aí todos os presos do Comando Vermelho tinham que repetir uma oração escrita por eles mesmos, e repetir o nome de cada um dos 27, né? O Comando Vermelho não faz homenagem a inocentes, né? Ele faz homenagem aos seus integrantes. Eles foram homenageados porque eles eram traficantes do Comando Vermelho. E aí, dias depois, você vê isso. O Globo fazendo uma reportagem simpática, inacreditável, né, ao lançamento da pedra fundamental de um memorial, de um monumento construído em homenagem a traficantes de alta periculosidade. Essa é a inversão de valores que a gente vê em muitos setores da grande imprensa hoje, e que estão articulados com partidos de esquerda, e que acabam, através dessa articulação, obtendo decisões no Supremo. Eu lembro aos que estão nos acompanhando aqui que essa decisão de proibir operações policiais contra o crime organizado no Rio foi tomada numa ação proposta pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro, acompanhado aí de uma série de ONGs, da Defensoria Pública. Então é uma articulação entre ONGs, partidos de esquerda, com a grande imprensa, vamos dizer assim, levantando a bola para eles cortarem, né? E que resulta nesse tipo de decisão. Quando você vê a liminar do ministro Fachin, né, o que ele cita são matérias jornalísticas. Teve um vídeo falso também que foi apresentado, né? Isso passou uma vergonha lá na UFRJ, né? Uma vergonha, né? Um núcleo de não sei o que lá da UFRJ, né? Induzindo o ministro em erro com um vídeo que supostamente mostraria uma execução durante a operação no Jacarezinho e que, na verdade, se referia a uma execução feita no Rio Grande do Sul, no ano passado, por bandidos fantasiados de policial e que executaram, ao que tudo indica, um bandido de uma outra facção, de uma facção rival. Então, essa articulação é muito presente no Rio de Janeiro quando a polícia toma qualquer atitude contra o tráfico. Há uma orquestração, não há dúvida alguma. Nós sabemos que uma deputada do PSOL aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem como assessor o irmão de uma líder do tráfico. A gente falou sobre isso aqui. Uma mulher, né, que até não é uma coisa muito comum, mas é uma traficante, que é bastante perigosa, bastante violenta e lidera o tráfico. É uma das líderes do tráfico, justamente no Jacarezinho, né? Então você começa a se perguntar se é por coincidência que, eu me lembro bem, ainda durante a operação ainda não havia terminado, e já havia nas redes sociais postagens do PSOL chamando de massacre, de absurdo. É isso, Timóteo. Valeu, Deco. Olha, demais, viu, Deco? Vou voltar daqui a pouco, tá okay? Volte daqui a pouquinho com ele, mas sensacional entrevista, parabéns a você aí, ao querido procurador Marcelo Monteiro. Daqui a pouco a gente volta com o Deco. Você tá em Copacabana? Onde é que você tá? Onde é que é aí? Tô na praia de São Conrado. São Conrado. Na zona mesmo. Tá certo. Valeu, Deco. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, André Deco. Miesel. Obrigado. Com o procurador de Justiça, o doutor Marcelo Monteiro, que você assistiu aí. É muito, muito preparado. Extremamente preparado, o Marcelo Monteiro.